Irmãos, no domingo passado, nós iniciamos a última porção do livro de Daniel. Eu comentei com os irmãos que essa última porção é formada por um grande bloco de 3 capítulos que trata da última e grande visão que conclui esse livro, que vai desde o começo, desde o início do capítulo 10 até o final do livro, até os últimos versículos aí do capítulo 12. Nós vimos que essa última visão, essa última grande visão dada a Daniel, envolvia um grande conflito, uma grande batalha, uma grande peleja. Quando nós chegarmos ao capítulo 11, nós veremos mais detalhes sobre o conteúdo dessa visão. Teremos mais detalhes sobre o que significa essa grande batalha, esse grande conflito. Mas como vimos, o capítulo 10 de Daniel é uma espécie de introdução que nos prepara para entendermos, para discernirmos a realidade desse conflito, a realidade dessa batalha que é apresentada especialmente em suas dimensões espirituais. E esse foi o ponto central da nossa última reflexão, da nossa última mensagem, que tem por título as batalhas dos habitantes de outro reino, e que hoje mantém esse mesmo título, continuaremos refletindo nesse mesmo tema. Esse foi o ponto central da nossa reflexão. Os conflitos que nós experimentamos neste mundo, as lutas, as batalhas que experimentamos nesse mundo, desde as grandes e extraordinárias lutas, aquilo que parece absurdo e de grandes proporções, até também os problemas aparentemente mais simples, relacionados ao cotidiano da vida cristã, ao comum da vida. Tudo isso é espiritual. Esse foi o ponto central da nossa última mensagem. Tudo isso é espiritual. Tudo é, no fim das contas, uma batalha sobre quem nós somos, uma batalha sobre quem nós servimos, uma batalha sobre a que pátria nós pertencemos e somos leais. No final, tais lutas, tais conflitos se resumem a isso. E observe, irmãos, a mínima decisão, a mínima escolha, o menor passo que você dá, sem considerar se nessa decisão, nessa escolha, nesse passo que você está dando, você irá glorificar ao Senhor, você vai agradar ao Senhor, se tal ação é condizente ou não com quem você é, um habitante de outro reino. A mínima decisão tomada dessa forma é uma batalha que você perde. É uma luta que foi perdida. Uma mudança de emprego, uma simples mudança de emprego. Um pensamento sobre carreira, sobre os rumos da sua carreira. A forma como você tem educado o seu filho, ou a escola que você vai colocar o seu filho. O futuro profissional dos seus filhos. A dieta que você está pensando em começar no dia 1º de janeiro. Chega outubro, todo mundo já está pensando na dieta, mas em 1º de janeiro só. Irmãos, eu sei que parecem coisas simples, questões cotidianas demais, mas se tais escolhas, tais decisões, tais passos são realizados no automático, e eu coloco grandes aspas aqui no automático, porque você pode achar que quando eu falo ser feito no automático, tira a sua culpa. Mas quando isso é feito no automático, sem fé, lembra lá, no domingo passado, o pastor Livandro citou mais uma vez esse versículo maravilhoso de Romanos 14, 23, onde Paulo escreve que tudo que não provém de fé é pecado. Se tais escolhas, se tais passos são dados sem fé, sem ter como a fonte e condução a fé, sem considerar se e como isso glorificará a Deus. Se for assim, você perdeu a batalha. Aquela pequena batalha, aquele momento de batalha, você perdeu aquela luta. E não se engane, por detrás de toda essa sua lógica secularizada, por detrás
desse seu pensamento onde não cabe Deus, onde não faz sentido pensar em tais coisas como tendo implicações espirituais, como tendo que você observar na palavra de Deus, como agir, por detrás disso, irmãos, está a influência de Satanás, do mundo e da sua carne. Não se engane. Não é, por isso que eu coloquei grandes aspas, né? Não é no automático somente. Tais conflitos estão sempre relacionados a uma batalha muito maior nas regiões celestes. Nós refletimos sobre isso no domingo passado. E enquanto não percebermos essa realidade, enquanto não percebermos que tais coisas são, antes de tudo, uma batalha espiritual, nós não estaremos preparados para travar essas batalhas de maneira adequada, utilizando as armas adequadas, de maneira condizente com quem nós somos, habitantes de outro reino, aqueles que olham para o reino por vir, aqueles que olham acima do sol. Estaremos lutando contra carne e sangue. Estaremos nos opondo, ferindo e matando aqueles que não são os nossos verdadeiros inimigos, travando batalhas contra carne e sangue. Estaremos, ainda que tomados pelas melhores intenções possíveis, as melhores intenções, nós estaremos jogando no time do inimigo, em oposição àqueles a quem nós professamos amor e lealdade. Lembra lá de Pedro, eu citei mais uma vez o trecho de Marcos, né? Mas também lá em Mateus 16 nós vemos isso, quando o apóstolo Pedro, após receber a revelação de que Jesus é o Cristo, após professar isso, logo em seguida, ao receber do Senhor a verdade que era necessário que o Senhor entregasse sua vida, morresse, né, por muitos, e que depois seria ressuscitado. Diante disso, o apóstolo Pedro, ele reprovou a Jesus. Essa é a palavra que Marcos utiliza. Reprovou. E Mateus expande um pouco isso, dizendo que Pedro chegou diante do Senhor e disse: Senhor, tem compaixão de ti. Olha que palavras lindas, irmãos. Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo algum acontecerá contigo. Palavras belas. Não, Senhor. Tem compaixão de ti. Isso não pode. O Senhor não merece isso. Sem discernimento do alto, irmãos. Sem cogitar das coisas de Deus. Essa foi a repreensão que o Senhor deu a Pedro. Sem cogitar das coisas de Deus, sem estar alinhado com a verdade, com a vontade de Deus, a vontade de Deus que é manifestada em sua palavra. Sem isso, irmãos, as mais belas palavras, a ação mais altruísta, o sorriso mais gentil é, em alguma medida, obra de Satanás, influência de Satanás, porque não glorifica a Deus, porque não tem como intenção fazer a vontade de Deus. Pode ser a palavra mais bela, pode ser a ação a mais altruísta. No capítulo 10 de Daniel, nós aprendemos sobre as batalhas enfrentadas por habitantes de outro reino em um mundo caído. E o primeiro dos aspectos que nós refletimos aqui é essa necessidade de discernir a realidade dessas batalhas. Nós vimos que, diante de um período de frustração, de desânimo para o povo de Deus, causado pela oposição enfrentada no retorno a Jerusalém, para a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, uma oposição que gerou um grande atraso em relação a essa intenção. Mas ao registrar tais palavras que nós encontramos aqui no capítulo 10, Daniel estava mostrando ao povo de Deus a realidade das batalhas experimentadas nesse mundo, seja em Jerusalém ou em qualquer outro lugar. Lá em Jerusalém, o povo não estava enxergando que a luta deles não era contra os samaritanos, não era contra os inimigos que estavam se opondo ali, não era contra o rei Artaxerxes, que tinha promulgado um decreto que impedia a continuidade da construção. Nós encontramos isso no livro de Esdras. A luta deles não era contra a carne. Batalhas espirituais precisavam ser travadas nas regiões celestes.
e contra a sua própria carne. Lembra lá, a sua batalha não é contra a carne, no sentido de não é contra as pessoas com quem você convive, mas é contra a carne, no sentido de ser contra a sua carne. Contra ainda a expressão da mancha do pecado em você. Aquilo que não foi completado ainda. Daniel, ao revelar o que estava por detrás desse conflito, ao revelar a realidade espiritual da batalha contra o príncipe da Pérsia, que é uma expressão, quando Daniel fala sobre governantes aqui das regiões, da região da Babilônia, da Pérsia, Daniel fala sobre reis, mas quando ele cita o príncipe da Pérsia, ele está falando sobre seres, sobre demônios. Ao revelar a realidade dessa batalha espiritual nas regiões celestiais, Daniel está abrindo aqui os olhos do povo em Jerusalém, o povo da Babilônia, que mantinha-se ainda ali, que não partiu junto com os demais, ou em qualquer outro lugar. Daniel está abrindo os olhos sobre como os habitantes de outro reino devem enxergar tais conflitos, tais batalhas, tais situações adversas, as dificuldades da vida. Então, meus irmãos, eu quero trazer um ponto aqui, antes de partirmos para as armas da batalha, que é a segunda porção desse capítulo. Daniel 10 deixa muito claro que anjos e demônios existem. Ele deixa isso claro. Ele deixa claro que anjos e demônios lutam em batalhas, em combate espiritual, que há poderes demoníacos que atuam sobre domínios, governos, reinos desse mundo e que influenciam e que trabalham para criar o máximo de maldade, de corrupção, de escuridão. E também deixa claro que as nossas orações, as orações dos santos, em alguma medida fazem parte desse conflito, dessa batalha, entram nessa batalha a ser travada. Daniel 10 fala sobre isso, nos ensina sobre isso, mas observe, irmãos, o ponto principal nessa reflexão em Daniel, nessa porção que nós estamos vendo aqui, não é que você deve enxergar Satanás em tudo que acontece. Eu perdi o emprego, é Satanás. Eu adoeci, é Satanás. O menino é danado demais, eu não estou conseguindo resolver, é Satanás. Esse não é o ponto. Mas sim que você deve enxergar tudo o que acontece como parte dessa batalha. Dessa batalha sobre quem você é, dessa batalha sobre a quem você serve, dessa batalha sobre a que reino você pertence. Tudo o que acontece faz parte dessa batalha. A vida de um habitante de outro reino nesse mundo é uma constante batalha. E a pergunta sempre será: como você tem enxergado essa batalha? Como você tem discernido as batalhas que surgem? Como você tem discernido as dificuldades, as frustrações? Como? Como você tem discernido? Como um habitante de outro reino? Por meio da palavra do Senhor? As batalhas que enfrentamos dia após dia nesse mundo são espirituais. E somente discernindo a realidade sobre tais batalhas é que podemos estar preparados para travar tais batalhas de maneira adequada, irmãos. Nós já vimos esse primeiro ponto, a realidade das batalhas. Hoje, com a graça do Senhor, veremos as armas das batalhas e, em uma próxima oportunidade, nós veremos a vitória das batalhas, que seria o terceiro ponto desse capítulo, a terceira porção desse capítulo. Então vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe por meio da sua palavra. Santo Deus, Pai misericordioso, Senhor nosso, Pai nosso, nós louvamos o teu santo nome, Senhor. Somos gratos ao Senhor por tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos dado, a tua igreja, os instrumentos de edificação da tua igreja, aqueles que o Senhor tem colocado para caminhar conosco, lado a lado, para a nossa edificação, para o pastoreio mútuo. Muito obrigado, Senhor. Te pedimos que mais uma vez, por tua graça,
por meio do teu poder, o Senhor nos instrua com discernimento do alto, através da tua palavra, Senhor. Por favor, nós dependemos disso. Nós enfraquecemos e caímos sem o fortalecimento que vem da tua palavra. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então refletir nas armas das batalhas, especialmente nos versículos 2 e 3 desse capítulo 10 de Daniel. Quando nós pensamos nas armas das batalhas espirituais, logo é muito provável que nós lembremos lá do capítulo 6 de Efésios, né? Quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, mas embora nós chegaremos, mesmo que indiretamente nesse texto, essa aqui, em meio ao progresso da revelação, essa não era a realidade de Daniel e do povo da antiga aliança. É interessante lermos, observarmos mais uma vez os versículos 2 e 3, quando Daniel diz o seguinte: naqueles dias eu, Daniel, pranteei, lamentei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Diante desse cenário de oposição e dificuldades para o povo de Deus, que tinha a missão ali de reconstruir Jerusalém, e Daniel ficou sabendo disso, Daniel estava sabendo disso, Daniel ele poderia ter tentado usar as armas que ele dispunha na Babilônia, em meio a tudo aquilo que ele construiu ao longo de sua vida. Alguma influência ainda ali no Império Persa, desde por conta da fama do seu nome, por tudo que ele viveu, tanto no período da Babilônia, desde Nabucodonosor, até quando o Império Persa, Medo-Persa, tomou ali o reino da Babilônia. Ele poderia utilizar dessas armas, mas ele não foi isso que ele fez. Porque ele discernia a batalha e conhecia as armas que deveriam ser utilizadas. Daniel, ele lamentou diante do Senhor. Como um homem de oração que sempre foi, Daniel, por meio da oração e do jejum, ele lançou-se diante do Senhor em uma postura de humildade, de dependência, de confiança no Senhor. O lamento de Daniel, irmãos, como nós vemos aqui, ele era expressado por meio de um tipo de jejum, não um jejum total, mas onde ele se absteve de alimentos festivos, de alimentos que apresentavam alegria, que traziam ali um maior conforto, a carne e o vinho, e também da opção que ele tinha de se ungir com óleos corporais que eram muito comuns de serem utilizados ali, principalmente por grandes nomes, que esses óleos e loções acalmavam, refrescavam a pele em meio aos poucos banhos, à escassez de água, e era algo comum a uma pessoa respeitável, a uma pessoa que desfrutava de uma determinada posição. Daniel deixou tais coisas por um tempo. Daniel pranteou, lamentou. Daniel jejuou e orou. Daniel, com quase 90 anos, não no auge da sua juventude, mas no auge da sua fraqueza física, sem o vigor e o poder dos tempos de jovem. E o fato de não possuir mais esse vigor, muito provavelmente, irmãos, tenha sido um dos fortes motivos que o impediram de retornar para Jerusalém com o grupo que foi. Mas Daniel discerniu, mesmo em meio a essa fraqueza, ele discerniu a realidade dessa batalha, ele discerniu as armas que ele tinha à sua disposição e ele utilizou as armas adequadas. Aqueles que viam, que olhavam o fraco e velho Daniel, certamente não imaginavam o poder dessas armas. E nós vemos isso, irmãos. É impressionante olhar para o versículo 12, um pouco mais à frente, quando nós encontramos Daniel ouvindo o seguinte: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, mesmo o fraco e velho Daniel estava ali, por meio das armas que ele tinha à sua disposição, ele estava movendo os céus em favor do povo de Deus.
E aqui eu chego no primeiro ponto relacionado ao que eu gostaria de refletir com os irmãos sobre as armas dos habitantes de outro reino. As armas dessa batalha. O nosso fracasso, irmãos, as vezes em que perdemos alguma batalha, as vezes em que falhamos, as vezes em que caímos, o nosso fracasso, em muitas das batalhas que nós perdemos, não é porque falta arma para nós. Não é porque nós não temos armas à nossa disposição. Não é por isso, irmãos. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no primeiro capítulo, desde o versículo 3 até o final do primeiro capítulo, o apóstolo Pedro nos diz que, pelo poder de Deus, pelo poder divino, pelo divino poder, nos foram doadas, nos foram concedidas todas as coisas que nós necessitamos para a vida e para a piedade. E ele continua nesse capítulo 1, falando que, procedendo de acordo com tais coisas que nos foram dadas, nós não tropeçaremos em tempo algum. Nós não falharemos. Em Efésios, capítulo 4, um texto que já foi exposto aqui algumas vezes, o apóstolo Paulo explica que quando o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, ele concedeu dons para a igreja. Dons. Para que os crentes não fossem levados pelas artimanhas dos homens, pelas armadilhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mais à frente, ainda nessa mesma linha, Paulo continua. Eu até citei esse texto no domingo passado, exortando os irmãos em Éfeso: vede, discernam prudentemente como andais, enchei-vos do Espírito, sejam preenchidos, plenamente preenchidos do Espírito. Vocês já receberam o Espírito já vos foi dado, não entristeçais o Espírito. Não apagueis, não sufoquem o Espírito. Não se oponha, não resista à obra do Espírito em vós. É isso que Paulo está ensinando ali, nesses trechos da carta aos Efésios. Vocês já receberam. Sede preenchidos pelo Espírito. Preenchidos. O nosso fracasso em muitas das batalhas que perdemos, irmãos, não é porque falta arma. Não é. É porque você esquece quem você é. Você esquece que você é um habitante de outro reino. E, por favor, mais uma vez, não tome a palavra esquecer como uma bela desculpa que alivia a sua consciência. Porque existe um peso muito grande nessa palavra esquecer. Quando nós nos reunimos da última vez, e na verdade nos últimos encontros de casais, onde vimos lá aquele capítulo 8 do livro, que fala sobre desfrutar dos dons do doador sem esquecer do doador. O pastor Wudibal, que ele inicia essa reflexão trazendo à memória o versículo de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 12, quando o povo está prestes a entrar na cidade, a obter a promessa da sua terra. E então Moisés adverte: guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O problema é que você esquece. Esquece. Você permite ser conformado pelo presente século. Você permite ter a sua mente nublada por este mundo, a sua visão distorcida por esse mundo, a sua mente entorpecida, porque isso sempre, em alguma medida, traz algum tipo de satisfação para a sua carne. Você esquece, você esquece quem você é. E então perde. Não é por falta de arma. Não é. Você esquece o que recebeu do Senhor. Esquece as bênçãos que já desfrutou. As bênçãos concedidas pelo Senhor, nunca deixando que você desfalecesse nos dias maus que você passou. Você esquece dos dias maus e do sustento que foi dado pelo Senhor. Você esquece das promessas,
da esperança que nos foi dada. Você esquece das pregações, da instrução que você já recebeu. Você esquece das vezes em que a igreja tomou você no colo, cuidou de você, ensinando de maneira muito prática essas pregações que você ouviu, porque não foi só, você apenas não ouviu, mas viu a igreja ensinando tais palavras. Você esquece de quando seus irmãos se reuniram para orar por você, para travar batalhas em oração junto com você, para pelejar por sua causa. Você esquece quando o seu pastor te tomou no colo, limpou as tuas feridas, mesmo quando você o mordia. Você esquece. E quando a sua carne, ou Satanás, vem sussurrar ao seu ouvido contra a sua igreja, contra o seu irmão que de alguma forma pisou no seu pé, porque ele também peca ainda, quando Satanás vem sussurrar contra o seu pastor, contra os seus líderes, contra aqueles que já foram instrumentos do Senhor na sua vida, ao invés de você repudiar tudo isso, você ouve, você dá ouvidos. Você dá ouvido ao invés de dizer, arreda Satanás, porque tu é pedra de tropeço para mim. Eu lembro muito bem do meu Senhor. Eu lembro daquilo que eu recebi do meu Senhor. Eu lembro de como eu nada valia e o meu Senhor me tomou pelas mãos. Eu lembro do cuidado que eu recebi do meu Senhor. Eu lembro. O problema não é porque falta armas para você. Não é porque você esquece. Por meio de Cristo Jesus, todas as coisas, todas as armas necessárias para as batalhas que você, como habitante de outro reino, trava nesse mundo, já foram dadas. Já foram dadas. Use tais armas. Não permita que esse mundo nuble em sua mente quem você é em Cristo Jesus. Não permita que esse mundo, Satanás ou a sua carne, te faça esquecer aquilo que você recebeu do Senhor. Apegue-se à palavra de Deus. Apegue-se ao conhecimento de Cristo. Ao poder, a conhecer o poder da sua ressurreição. A conhecer a comunhão com os seus sofrimentos. Esse texto é belíssimo, em Filipenses capítulo 3. Orem, meus irmãos. Orem. Como seria maravilhoso se orássemos, tanto quanto somos exortados a orar, e tanto quanto falamos sobre oração. Orem. A oração é o combustível para essa batalha, para usar essas armas. Desfrute da comunhão dos santos. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de refletir em relação às armas utilizadas nas batalhas que são travadas por habitantes de outro reino. A comunhão dos santos. Maravilhoso, porque ontem o pastor já nos preparou para isso. Antes do jantar da comunhão, ele deu uma palavra sobre comunhão. O que é comunhão? Para finalizarmos, eu gostaria de refletir com os irmãos em como a comunhão do povo de Deus é uma arma valiosíssima nessa batalha, que não pode ser de maneira nenhuma desperdiçada, desprezada. Observe, irmãos. Lembrem, Daniel era um homem já velho aqui. Era um homem que não precisava mais, vamos dizer assim, provar nada para ninguém. Daniel, ele tinha um testemunho intocável de vida. Ele era um modelo de fidelidade ao Senhor. Ele era reconhecido em meio ao povo de Deus, inclusive também na Babilônia e na Pérsia, por quem ele era. E é impressionante observar em Daniel a sua identificação com a luta do seu povo, com a luta do povo de Deus. Daniel poderia estar aqui, irmãos, em seus últimos dias, com a sua missão já cumprida, quase 90 anos, já fiz minha parte, não devo mais nada a ninguém de Jerusalém. Não devo mais nada a esse povo tão rebelde contra o Senhor. Não devo mais nada. Ele poderia estar comendo bem nos últimos dias, poderia estar confortável com seus olhos e loções, desfrutando ali do status que ainda possuía, da sua fama como Belsazar. Observe, não é à toa que Daniel começa o capítulo 10 citando o seu nome, o nome que foi dado por Nabucodonosor, porque assim ele conecta toda a sua história.
ele está mostrando que esse é o mesmo Daniel, o mesmo que desde os tempos de Nabucodonosor estava na Babilônia. É por isso que ele cita o seu nome, o nome que foi dado na Babilônia. Um nome memorável, tanto para babilônios como para persas, e em especial para a porção do povo de Deus, que ainda permanecia ali na Babilônia. Mas Daniel não estava apegado ao conforto que ele poderia desfrutar. Não estava. Ele demonstrou, de maneira muito evidente, a sua identificação, a sua solidariedade, a sua cumplicidade, como nós ouvimos aqui ontem, a sua cumplicidade com o povo de Deus, com as lutas do povo de Deus. Daniel sabia muito bem que a Babilônia não era o seu lar. É uma música, né? Seja de Sérgio Lopes, né? Babilônia não é o seu lugar, né? Daniel sabia muito bem que a Babilônia não era o lugar. Não importa o quanto ele poderia desfrutar ali de conforto ou de alguma fonte de satisfação. Não. A Babilônia não era o lugar de Daniel. Ali não estava o seu povo. Cumplicidade na batalha, irmãos. Senso de responsabilidade com o povo de Deus. Entendimento de que ser o povo de Deus é ser um. E se um sofre, todos sofrem. E se um luta, todos lutam. Isso é comunhão. É a mesma instrução que nós encontramos nas entrelinhas de Efésios. Eu vou pedir aqui licença ao irmão Neto para ler mais uma vez esse trecho de Efésios. Ele vai pregar em seguida aí. Efésios 6, capítulo 10 a 13. É a mesma instrução que nós encontramos nas entrelinhas aqui, irmãos. Quanto ao mais, Efésios 6, 10. Quanto ao mais aqui, Paulo está fechando a epístola, a carta aos Efésios. Resumindo, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Por que eu falei que é uma instrução nas entrelinhas aqui, irmãos? Porque Efésios é uma carta sobre a igreja, sobre o corpo. Nós temos visto isso aqui na série de pregações, né? Está sendo exposta pelo irmão Neto. Igreja, a fiel expressão do reino de Deus. A carta aos Efésios é para a igreja. E quando nós observamos esses versículos finais do capítulo 6, olhando para essa característica essencial da carta aos Efésios, quando nós observamos que Paulo usa aqui termos no plural, sede fortalecidos, revestivos, a nossa luta, quando observamos isso, irmãos, nós percebemos que as batalhas dos habitantes de outro reino, que as batalhas de um habitante de outro reino, nunca são combatidas sozinho. Você não deveria e não precisa travar tais batalhas sozinho. Não é só você e Satanás aqui. Não é só você contra principados e potestades. Não é isso. Você faz parte de um corpo que batalha junto. E é por isso, irmãos, que nós somos tão chamados a atenção acerca disso. Somos tão ensinados acerca disso. É por isso que você precisa participar da vida de outros, enquanto que outros participam da sua vida. Porque travamos essas batalhas juntos, como corpo. Quando a gente está falando sobre as lutas que nós enfrentamos, quando nós falamos sobre tais lutas, nós falamos sobre batalhas espirituais, e essas batalhas, em meio a essas batalhas, nós precisamos uns dos outros. Somos fortalecidos uns pelos outros, como o corpo de Cristo.
Você não foi chamado, meu irmão, para ser um John Wick aí que entra e vence sozinho. Ixi, tem gente que fez uma cara assim, que não conheceu o John Wick, eu tenho que procurar outra referência. Você não é o Rambo, né? Que chega lá e sozinho na batalha destrói todo mundo. Não é. Não é. Você não vence sozinho. Nós lutamos juntos, irmãos. Não podemos nos esquecer disso. Você está passando por algum tipo de luta mais intensa, de batalha mais intensa, não caia no erro de fazer o contrário, de agir de maneira inconsistente com quem você é. Você faz parte do corpo, por isso você não pode se isolar. A nossa carne tem essa tendência, nós temos essa tendência. Estamos passando por lutas, por momentos de dificuldade, muitas vezes lutando contra a nossa própria carne, e nos isolamos. Queremos nos afastar, queremos resguardar uma reputação que não nos livrará do dia mal. Em meio às lutas, precisamos estar perto do corpo. E olha como é simples, irmãos. Como um rebanho que acolhe uma ovelha que está aflita. E tudo o que ele faz é fornecer o calor ali, o espaço para aquela ovelha. Precisamos estar juntos, caminhar juntos. E caminhar juntos, como fomos bem lembrados ontem, não é somente nos reunir aqui, quarta, domingo e sábado. Não é, vai muito além disso. Comunhão, unidade. Nós lutamos juntos. Eu, você, cada um aqui. Nós lutamos juntos. Uns com os outros, uns pelos outros, uns conduzindo outros. Tudo isso porque nós estamos cientes da batalha. Discernimos a realidade dessa batalha. Discernimos as armas que devemos utilizar. E também porque estamos cientes da nossa fraqueza, da nossa dependência, de como não conseguimos sozinhos. E ainda assim, em meio a essa fraqueza, nós não somos amedrontados a ponto de nos desesperar, porque sabemos quem nós somos no Senhor. Sabemos quem Ele é, sabemos que Ele é a nossa vitória. E esse vai ser o nosso último ponto nesse capítulo 10, no próximo domingo, com a graça do Senhor. Ele é a visão que Daniel recebe aqui. Ele é a nossa vitória. Ele. Que essa seja uma verdade muito firme em seu coração, meu irmão. Lembre disso. Lembre que por meio de Cristo Jesus nós não estamos sós. Nós lutamos juntos. E aqui não tem nada de uma realidade romântica. Não é isso. É a verdade de que fomos feitos parte do corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe em tudo isso, meus irmãos. Vamos orar. Ó Senhor, que verdade maravilhosa nós recebemos do Senhor. Um sangue puro, um sangue poderoso nos une, muito mais que qualquer outro tipo de laço. Por meio de Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, nós fomos ajuntados, nós somos feitos um só nele, no nosso Senhor. Ó Pai amado, fortalece essa verdade em nós, dá-nos mais e mais discernimento para que não esqueçamos quem nós somos em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, e nos sustenta em meio às batalhas desse mundo, com discernimento, com intencionalidade, desfrutando do amor que nos foi manifestado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.